fim, minha gente, é onde eu queria chegar, que agora a gente já viu toda a teoria de Augusto dos Anjos e já viu toda a teoria de Schopenhauer, por onde eu comecei. Quero lembrar vocês, para vocês não esquecerem aqui. Vejam, o poema se chama Monólogo de uma Sombra. Monólogo, veja que abre aspas. Se vocês, aí não tem, foi esse o pecado. Na hora de montar isso aí, o fechar aspas sumiu. Eu incluí aqui na aula só. Não é? Agora vejam, esse poema tem 31 estrofes, de 6 versos decassílabos. Decassílabos, 10 sílabas poéticas, né? Sou, uma, sombra, venho, de, traz, é. 10. Não é? E todo o poema é decassilábico. Não é? Todo o poema de influência naturalista, porque é a segunda fase, bastante naturalista, bastante biologizante, para usar uma expressão de Augusto, bastante belo horrível. Só que ele abre aspas, e esta sombra, que é o próprio Augusto dos Anjos. Para quem já leu Profissão de Fé, do Olavo Bilac, lembra de Profissão de Fé? É onde o Olavo Bilac diz o que significa ser um poeta parnasiano. Não é assim, não. Ele dá a receita para ser um poeta parnasiano. Quem leu Antífona, do Cruz e Souza, Antífona é a receita que Cruz e Souza dá para ser um poeta simbolista. Como ser um poeta simbolista? Quem quer aprender simbolismo pode escarafunchar Antífona. Estudou Antífona, tudo você tem que saber de simbolismo, está lá. É uma aula de simbolismo. Tudo está lá no poema. Não é? E Monólogo de uma Sombra é uma aula de ser maldito. É como ser Augusto dos Anjos. Então quem que é essa sombra aqui? Ele. Por que uma sombra? Porque essa sombra não é nada. O que é a sombra? Não é? Não são as coisas, são as sombras das coisas. Não é verdade, não? O Stéphane Mallarmé disse, nomear um objeto é retirar-lhe 3/4 do valor. Então, quando eu digo assim, aquilo é uma pedra, eu tirei de você toda a possibilidade de imaginar o que seria. A graça da vida é não saber o nome das coisas. Porque se eu não sei o nome, eu posso imaginar o que eu quiser. Não é isso? O Fernando Pessoa disse, se estamos parados sobre o sol, de olhos fechados, podemos imaginar muitas coisas quentes. Mas se abrimos os olhos e vemos o sol, já não podemos pensar em nada a não ser o sol. E é verdade. Depois que você viu, não tem como fingir que você não viu. Já viram um filme americano que o cara fala assim, ele cometeu um crime no Alabama. E o juiz fala assim, esqueçam, fingem que vocês não viram isso, finjam. Como que a pessoa vai fingir que não viu se ela ouviu? Na verdade, não. Não levem isso em consideração. Como o cara não vai levar se o cara ouviu? Mesma coisa que eu vou falar para vocês aqui, não pensem num Fusca. Não pensem num Fusca. Não é para pensar, todo mundo está pensando no Fusca agora. Não é verdade, não? Não tem como. Se eu falei, não pensa no Fusca, vem o Fusca na sua cabeça. Não é verdade? Agora, se você não sabe que uma cadeira é uma cadeira, você chama de outra coisa. Não é verdade, não? Por isso que quando você vai aprender língua, você vai perguntando, o que é isso? O que é isso? Você quer saber outro nome. Não é verdade? Se você for ao Japão e falar, me dá uma cadeira. O japonês vai ficar olhando para você. Vai me dar uma cadeira, o japonês. Entende? Porque o que me dá uma cadeira significa o quê em japonês? Nada. Não é verdade? O japonês me dá uma cadeira não é isso não, isso é me dar uma cadeira. Alguém fala japonês aqui? Não, então é isso mesmo, vou ter que acreditar. Vejam, agora ela começa dizendo quem é ela. Sou uma sombra. E essa sombra, esse poema tem 31 estrofes, de 6 versos decassilábicos. A sombra começa a dizer quem é ela. Sou uma sombra, no primeiro verso da primeira estrofe. E ela só vai fechar aspas no último verso da 28ª estrofe. Ele vai passar 28 estrofes de um poema de 30 dizendo quem é ele. Ou seja, o que interessa é dizer quem eu sou. Como chama o livro do Augusto dos Anjos? Eu. É isso que interessa. Se você sabe quem sou eu, você sabe tudo. O que não for eu, esquece, não interessa. Compreendem? É mais ou menos assim. Agora, o eu não tem só um sentido individual, tem um sentido coletivo. O que sou eu, de alguma forma, é cada um de vocês também. Percebe que esse eu tem um sentido de nós? Aqui é o que nós somos, não é só o que eu sou. Sou uma sombra. Venho de outras eras. Do cosmopolitismo das moneras, ou seja, do começo mesmo, do começo mais primordial, pólipo de recônditas reentrâncias, larva do caos telúrico, procedo da escuridão do cosmos segredo, da substância, de todas as substâncias, ou seja, eu sou o começo do começo, do começo, quando não existia nada, eu já estava lá, junto com Deus. Né? O Guimarães Rosa tem uma coisa linda que ele diz no Grande Sertão Veredas. Desculpem eu ficar pensando às vezes, porque nada dessas citações estava no meu script. À medida que eu vou falando, eu vou me lembrando das coisas, eu tenho que falar para vocês, porque eu não posso deixar vocês embora sem ouvir isso. Não vai melhorar nada a vida de vocês, mas eu falo mesmo assim. No Grande Sertão Veredas, ele diz assim, olha que coisa linda, porque o drama do Riobaldo, no Grande Sertão Veredas, é acreditar que ele fez um pacto com o demônio. Ele acha que ele fez um pacto com o demônio. Então ele tem medo que esse demônio possa atazaná-lo. E ele diz assim,
Ele está contando essa história. A pessoa diz assim para ele, Deus, Reobaldo, existe. Olha que coisa linda. Mesmo onde não há. O diabo não. Ele sempre vai precisar de um homem. Eu acho isso divino. Mesmo quando não havia nada, Deus estava lá. O diabo não. Ele só vai existir se houver um homem. Porque o diabo mora na gente. A gente que é o inferno. Não é verdade? O inferno mora no seu coração. Isso olha o que Guimarães Rosa disse. Deus existe mesmo onde não há. O diabo não, ele sempre vai precisar de um homem. Isso é mais bíblico que qualquer coisa bíblica. Acho que pouca gente explicou Deus de uma maneira tão didática quanto Guimarães Rosa em Grande Sertão Veredas. É um gênio. Então, quando você falar que alguém é um gênio, pensa bem. Né? Pensa bem. Vai lá e dá uma cuspida. Né? Não na outra pessoa, no chão. Você não falar, não é verdade? Aí ele diz, aí o poema vai seguindo, tá vendo que ele vai seguindo. A simbiose das coisas me equilibra. Eu sou a junção de todas as coisas, não é? Em minha ignota mônada ampla vibra a alma dos movimentos rotatórios, e é de mim que decorrem simultâneas a saúde das forças subterrâneas e a morbidez dos seres ilusórios. Não é? De todo mundo que vive de expectativas, é de mim que decorre essa expectativa. Agora, lá na frente, olha só, quero lembrar vocês, quais são as 3 possibilidades de parar de sofrer temporariamente? Primeira, segundo Schopenhauer, é filosofia. A segunda é a comédia. E a terceira é a arte. Olha o que ele diz na estrofe 7, salvo engano. Aí vem, sujo, a coçar chagas plebeias, trazendo no deserto das ideias o desespero endêmico do inferno, com a cara hirta, né, dura, tatuada de fuligens, esse mineiro doido das origens, que se chama o filósofo moderno. Olha a filosofia, olha Schopenhauer aí. A primeira tentativa de se livrar do sofrimento é a filosofia. Olha como é didático. Gente, é didático demais quando a gente entende aquilo que eu expliquei no começo. É extremamente didático. É Schopenhauer, não é ele é um filósofo pessimista, não. É muito mais que isso. Vejam, aí ele diz, e o que ele foi? Clavículas, abdômen, o coração, a boca, em síntese, o homem. Né? O homem como um animal, né? Como uma coisa corpórea. Engrenagem de vísceras vulgares, que é o que a gente é sem alma. Sem alma a gente é uma engrenagem de vísceras vulgares. Por isso eu fico indignado quando as pessoas proíbem a explicação da teoria da evolução nas escolas. Nos Estados Unidos, em alguns estados, é proibido. E algumas escolas não ensinam, dizendo que isso se contrapõe à religião, que é uma idiotice sem tamanho. Na verdade, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A religião estuda a alma. E a teoria da evolução é o estudo do corpo, do nascimento do corpo, não é verdade? Essa que é a grande verdade. Então Deus não fez o homem à sua imagem e semelhança, não da maneira como as pessoas compreendem, que é uma maneira rasa. É perfeitamente possível que eu entenda a teoria da evolução junto com a teoria cristã, com a teoria com a teoria religiosa, da ideia de que Deus tenha feito o homem. Como? Esse homem nasceu animal. Ele só era uma engrenagem de vísceras vulgares. Mas um dia, este homem ficou em pé e se superpôs aos outros animais. Nesse dia, todos os animais eram criações de Deus. Inclusive, não estou dizendo que isso estou dizendo que é uma teoria possível. Que todo mundo acredita que Deus tinha feito tudo. Um dia esse homem se levanta e se superpõe aos demais animais. E Deus diz, este homem pode reinar. Porque ele mereceu estar acima dos outros animais. Deus vai a esse homem e sopra uma alma nele. Quando ele deixa de ser uma engrenagem de vísceras vulgares e passa a ser um corpo dotado de uma alma, ele fica à imagem e semelhança do seu Criador. Porque você semelhança a Deus, você tem que ter corpo e alma. Não é verdade, não? Tanto que Jesus Cristo pode se corporificar. Não é assim, não? Eu não sou religioso, não sou teólogo, não sou nada. Estou tentando teorizar com vocês aqui como é possível, se a gente raciocina, a gente tem cérebro. Olha como é perfeitamente possível seja dessa maneira, que quando o homem se superpôs, ele falou, esse cara podia ter sido um macaco. Darwin não disse que o homem era um macaco, podia ter sido um leão, podia ter sido a tartaruga, não é verdade? Podia ter sido a lhama, cuspindo, mas foi um homem, não é verdade? E Deus foi lá e, se Deus tivesse soprado no nariz da lhama, a lhama estaria dando aula de Augusto dos Anjos aqui. E Augusto dos Anjos teria sido uma lhama famosa, poeta, famosa, entendem? Muito bem. Ora, os dedos carregados de peçonha, carregados de veneno, né? Tudo coube na lógica medonha dos apodrecimentos musculares. E cabe mesmo. Porque você vem, né? Um dia você apodrece e acaba tudo. Se for só isso, acaba tudo. Na verdade, não.
Se a gente for só corpo mesmo, uma engrenagem de vícios vulgares, um dia apodrece. Bom, isso é o que o filósofo diz. E foi então para isso que este doido estragou o vibrátil plasma todo, à guisa de um facrim pelos cenóbios, pela meditação, né, pelos mosteiros, não é? Num suicídio graduado, a consumir-se e após tantas vigílias, reduzir-se à herança miserável dos micróbios. Será que é para isso que o ser humano existe? Ele existe para isso? É o que o filósofo questiona. Para depois morrer e apodrecer? Será que é para isso que a gente existe? Tem que ser para outra coisa, não é possível que seja para isso. Outro agora, outra pessoa, tentando fugir do sofrimento. É o sátiro Peralta. Qual é a segunda forma de fugir do sofrimento? Comédia, a sátira aqui. Olha como é didático. Este outro agora é o sátiro Peralta. O sensualismo sodomista é gay, homossexual, não é? Exalta, nutrindo sua infâmia a leite e a trigo, com que em suas células vilíssimas há estratificações requintadíssimas de uma animalidade sem castigo. Já viu quando a pessoa ri, parece uma besta? Tem um vizinho, não sabe se é um homem ou se é um animal. Rindo. Por isso na Idade Média era proibido rir, porque o riso aproximava a gente do macaco, aproxima a gente do animal irracional. Então gargalhar era pecado. Por isso que foi considerado de bom tom que as pessoas, as mulheres, até o século XIX, quando elas riam, elas cobriam o rosto com leque, porque o riso era vulgar. O riso era considerado uma coisa, a gargalhada então absurda. Por isso que o nosso Tomás Antônio Gonzaga, quando descreve Marília, em Marília de Dirceu, ele diz que ela tem um riso de boca breve. O que é riso de boca breve? Não é? É você rir assim. Entende não? Porque rir é feio. Quando alguém conta uma piada, você faz... Tá vendo? É um riso de boca breve. Compreende? Não sejam vulgares, então. Se você não tiver, pega um leque. Aí a pessoa sabe que você está rindo, que você faz... Entenderam? É isso. Muito bem. Está aqui o sátiro. Rindo para quê? Para se livrar das desgraças. Já viu quando alguém mostra uma desgraça na internet, o cara fala assim, só rindo mesmo? Não é verdade, não. Porque quando você ri da desgraça, parece que a desgraça é menos desgraça. Não é verdade, não. É. Olha só. Brancas, bacantes, bêbadas, o beijo. Bêbada ou bêbado é a mesma coisa. Isso é uma figura de linguagem. Como chama a figura de linguagem que a gente repete fonemas consonantais? A aliteração. Olha que musicalidade. Isso aqui lembra qual poeta que a gente conhece? Cruz de Souza. Leia o Antífona. Ele faz isso de monte. Só quero voltar uma coisa para vocês pensarem aqui. Tem um monte de declamação de monólogo de uma ação na internet, todas péssimas. Eu não vi uma, eu queria trazer uma para vocês. Mas falar assim, o ator fulano de tal, chulé, não sabe nada de Augusto dos Anjos. O cara declama assim, sou uma sombra, venho de outras eras, do cosmopolitismo. Isso é Augusto dos Anjos, vontade de dar na boca do cara. Vai cuspir a batata, rapaz, é jeito de falar de Augusto dos Anjos. O som S é uma sibilar, não é? Então quando você fala S seguido, o som é assim, é o som do vento. Olha só, sou uma sombra, venho de outras. Reparem que a predominância de sons fechados. Sons fechados sugerem cores escuras e sentimentos tristes. E olha a sibilar, olha o som do vento passando por entre essa sombra, por entre essa... Sou uma sombra, venho de outras eras, do cosmopolitismo das moneras, pólipo de recônditas reentrâncias, larva do caos telúrico procedo, da escuridão do cósmico segredo, da substância de todas as substâncias. Perceberam isso, não? Perceberam a sibilar? É o vento passando, anunciando essa sombra. É bárbaro. Eu podia falar um milhão de outras coisas, mas não tenho tempo, não dá. Então, vamos lá. Este outro agora, brancas bacantes, bêbadas o beijam, não é? Suas artérias írsicas. Não é? Qual é o animal do sacrifício na Bíblia? Que animal? Jesus Cristo é quem? É o cordeiro que veio tirar o pecado. Írsico é relativo a cordeiro. Então, suas artérias írsicas, aquela que a gente corta para sacrificar o animal. Né? Este homem se oferece ao sacrifício, não é verdade? É isso mesmo. Írsico se refere a carneiro, ao animal do sacrifício. Né? Vejam, dentro de toda a alma existe a prova de que a dor, como um dartro, se renova. O que é dartro? É herpes. Quem tem herpes, e quase toda a população tem, 70% da população tem, sabe que herpes não tem cura. Não é verdade? Quando você tem uma baixa resistência, a herpes aparece. Quando você fica nervoso, estoura a herpes. A dor é assim. Então, em algum momento, a dor some. Em que momento a dor pode sumir? 3. Quais são os 3 momentos que a dor é capaz de sumir? Provisoriamente, filosofando, rindo,
consumindo arte, ou fazendo arte. Percebe não? Mas ela, assim que passar, o que acontece? Com o herpes ela volta. Isso que é importante, a dor não acaba, né? A não ser em duas situações. Nirvana e morrendo. Não é isso não? Para sempre. Vejam, se renova. Quando o prazer barbaramente a ataca, assim também observa a ciência crua, dentro da elipse ignívoma da lua, a realidade da urna esfera opaca. Vejam, na verdade é o seguinte, os raios de luz se tornam opacos. Num momento eles brilham, mas quem já viu o sol nascendo, sabe que em algum momento ele não queima. Só em determinado momento, quando você olha diretamente, é que vai queimar o seu olho. É assim que é. É assim que a coisa funciona. É como o som. Às vezes o som está longinho, quando ele vai chegando perto, o cara vai erguendo, começa a doer. Em algum momento o som é agradável, de um momento para frente ele é desagradável. Né? Você pode ver, quando a pessoa anda com aqueles carros rebaixados na rua, que são estourados, é só música desgraçada. Pode reparar. É difícil o cara ouvir Mozart estourado o som, reparou não? O cara tem que colocar o carro abaixado, estoura o som e é uma desgraça. Ou seja, a desgraça não tem fim. Não é verdade? Vejam, olha qual é a terceira possibilidade? Consumirá. Olha isso, gente. Somente a arte, meu Deus do céu, é didático demais. Somente a arte, esculpindo a humana mágoa, abranda as rochas, torna a água o fogo telúrico profundo. Telúrico tem a ver com a terra, não é? E reduz, sem que entanto a desintegre a condição de uma planície alegre, a aspereza orográfica do mundo. O que é orografia? É o estudo das montanhas. O que a arte faz? Ela amassa a montanha, que transforma tudo numa planície, sem que, no entanto, essa montanha se desintegre. Mas daqui um pouco que vai acontecer com mudar, ela volta outra vez. Então já vimos filosofia, já vimos comédia, já vimos arte, não é isso não? Continua o martírio das criaturas, por quê? Porque elas em algum momento pararam de sofrer, mas o martírio volta. Continua o martírio das criaturas, o homicídio nas vielas mais escuras, o ferido que é hostil leva a ave escarva, não é? Último solilóquio dos suicidas. E eu sinto a dor de todas essas vidas e minha vida anônima e larga sua própria gente. Eu sei quanto você sofre. Veja que essa é uma fala de Jesus Cristo, né? Você sofre, mas eu sofro por você. Não é verdade? Não. Eu vim aqui para sofrer para que você não sofresse. Não é verdade? Não. Mas as pessoas vão continuar sofrendo, porque o sofrimento dele não elimina o meu. Essa é a verdade. O Guimarães Rosa, para citar o Guimarães, disse, uma pessoa não pode cumprir o tanto da outra. Cada um tem que cumprir seu tanto na vida. Uma pessoa não cumpre o tanto da outra. Não é verdade? Não. Vejam, aí ele diz, disse isto a sombra. Olha a 29ª. Disse, acabou. Tudo isso a sombra, disse isso a sombra. E ouvindo esses vocábulos, da luz da lua aos pálidos venábulos, na ânsia de um nervosíssimo entusiasmo, julgava ouvir monótonas corujas, executando entre caveiras sujas a orquestra arrepiadora do sarcasmo. Parece que alguém estava fazendo piada com a desgraça dos outros. Era a elegia panteísta do universo. O que é panteísta? É o cara que acredita que Deus e a natureza são uma coisa só. Quando tudo vira Deus, quando você soma, todas as coisas viram uma coisa só, elas viram coisa nenhuma. Quando é possível que isso aconteça? Quando eu promovo o processo de introspecção e atinjo o nirvana, olha o nirvana aí. Quando isso acontecer, a dor acaba. Né? Vejam, a elegia panteísta do universo, na podridão do sangue humano imerso, prostituído talvez em suas bases, era a canção da natureza exausta. Esse N aqui, ó, em letra maiúscula, quando um poeta começa uma palavra com letra maiúscula, e ela não deveria ter com letra maiúscula, isso se chama essencialização pelo uso de maiúsculas. É buscar o sentido mais profundo daquela palavra. Não é? É muito usado no simbolismo. Vejam, da natureza exausta, chorando e rindo na ironia infausta da incoerência infernal daquelas frases. E o turbilhão de tais fonemas acres, troveando andílocos massacres, há de ferir-me as auditivas portas, os ouvidos, né? Até que minha efêmera cabeça reverta a quietação da treva espessa e a paridez das fotosferas mortas. Até que eu volte a ser aquilo que eu era antes, pó. Do pó vieste, ao pó retornarás. A hora que eu virar pó outra vez, o sofrimento acaba. E quando é que eu viro pó? No momento de morrer. Tem coisa mais didática do que isso, não? Meu Deus do céu, monólogo de uma sombra é a coisa mais didática que eu conheço. Tanto para você aprender Augusto dos Anjos, segunda fase, como estudar Schopenhauer. Então, quando alguém falar que Schopenhauer está na obra de Augusto dos Anjos, por favor, nunca mais digam que é porque um é pessimista e o outro também é. Isso é pobre demais. Muito pobre, com os dois. É uma ofensa ao Schopenhauer e é uma ofensa a Augusto dos Anjos. Muito obrigado. Encerrando as transmissões. Muito obrigado, gente. Obrigado. Tchau. Show. Muito bom. Muito obrigado.